Alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre gêneros e formatos do rádio. A gente vai usar como bibliografia básica o livro Gêneros Radiofônicos, de André Barbosa Filho. Então, a gente vai começar falando sobre o gênero jornalístico. O gênero jornalístico é o instrumento que o rádio tem para informar a população, para deixar a população informada sobre aquilo que está acontecendo na área de cobertura daquela rádio. O André Barbosa Filho coloca essa definição aqui, é o instrumento que dispõe o rádio para atualizar seu público por meio da divulgação, do acompanhamento e da análise dos fatos. Quando ele fala em análise dos fatos, ele traz aí uma carga subjetiva, a análise daquele radialista ou de um comentarista sobre os fatos da sociedade, os fatos que acontecem na sociedade. Isso também está dentro do gênero jornalístico. E o gênero jornalístico ele se apresenta por meio de vários formatos. Aqui do lado eu coloquei alguns deles, ou todos os que o André Barbosa Filho classifica. Então tem nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, comentário, editorial, crônica, rádio-jornal, documentário, mesas redondas e debates, programa policial, programa esportivo e divulgação técnico-científica. Então, esses são os formatos possíveis dentro do gênero jornalístico, lembrando que essa é uma classificação de André Barbosa Filho. Outros autores podem classificar de forma diferente, mas a gente vai usar essa classificação como base. Então, vamos ver os detalhes de cada formato. Formato nota. Para o André Barbosa Filho, a nota significa um informe sintético de um fato atual. Nem sempre é um fato inconcluso. Pode ser um fato que já terminou, pode ser um assunto que já se encerrou, mas que ele é possível de ser informado em uma nota. E pode ser um assunto que ainda não se encerrou, em que aí os radialistas dão uma nota, daqui uma hora dão outra nota atualizando aquele fato. Enfim, as características principais da nota são o tempo de radiação, que é sempre curto, cerca de 30, 40 segundos, e o jeito que essa informação ela é veiculada. São mensagens com frases diretas, simples, quase telegráficas. Só entra o que realmente é importante. Então, ouçam esses 4 exemplos de notas para vocês entenderem o que é uma nota no rádio. Agora, o que é uma notícia? Notícia é o módulo básico da informação. O tempo de irradiação, de locução de uma notícia também é curto, mas ele é um pouquinho maior do que o da nota, com média entre 1 minuto e 30 segundos. Pode ser apresentada em mais de um bloco. A gente pode dar a notícia, depois a gente pode voltar no próximo bloco com mais alguma informação dessa notícia. Ela pode ser lida por um locutor, ela pode ser lida por mais locutores, depende da quantidade de informação. E o autor do livro que a gente está usando traz uma definição do Marques de Mello, que é: a notícia é o relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. Aquele fato já aconteceu e ele pode ser noticiado. Aí tem 4 exemplos de notícias também para vocês verem. Agora, o que é um boletim? Boletim é um pequeno programa informativo com no máximo 5 minutos de duração e ele é veiculado ao longo da programação. Ele pode ter notas, pode ter notícias, às vezes pequenas entrevistas, pequenas reportagens, mas o mais comum são notas e notícias curtas. E a veiculação desses boletins sempre acontece nas chamadas horas cheias, ou normalmente acontece nas chamadas horas cheias, ou cabeças de horário, que são 5, 6, 7. Aí a gente tem 2 exemplos de boletins, um da Rede Nacional de Rádio sobre Saúde e outro da CBN, um boletim internacional. Agora, o que é uma reportagem? É considerada uma narrativa que engloba as várias faces de um acontecimento. Tudo que tem a ver com aquele fato está ali na reportagem. Ela consegue ampliar o fato. Então, quem está ouvindo aquela reportagem vai ter acesso a diferentes
visões daquele mesmo fato, uma noção mais aprofundada do que aconteceu. Segundo Marques de Mello, a reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e já produziu alterações que são percebidas pela instituição jornalística. Então, a rádio, por exemplo, ela percebe que um fato já gerou alguma alteração na sociedade. Então, a gente faz uma reportagem para mostrar aquilo que aconteceu. Por exemplo, um fato, a mudança do preço da gasolina. Dá para se fazer uma reportagem mostrando que talvez uma pessoa que usava sempre o carro trocou o carro pela bicicleta, porque, ou seja, aquele preço do combustível aumentou e a pessoa não conseguiu colocar aquilo no orçamento dela e já houve uma mudança na sociedade. Talvez mais pessoas tenham feito isso e aí quanto mais gente, quanto mais mudança aquele fato acarreta na sociedade, mais é uma possibilidade daquele fato virar uma reportagem e mais interesse também aquele tema tem. E aí a gente tem 4 opções de reportagens para vocês ouvirem. O que é uma entrevista, O que é o formato entrevista? Esse formato representa uma das principais fontes de coleta de informações e ele está presente direta ou indiretamente na maioria das matérias jornalísticas. Nem sempre a entrevista vai ao ar, mas muito provavelmente um produtor, antes de a reportagem ser feita, fez uma entrevista com alguém por telefone. E a entrevista é vista muitas vezes como uma arte que precisa de técnicas adequadas, A gente precisa entender como é o processo de apuração e de investigação para fazermos boas entrevistas. Mas, enfim, para o Emílio Prado, que é outro autor que o livro traz, ele diz que a entrevista é formalmente um diálogo que representa uma das formas mais atraentes da comunicação humana, porque produz uma interação mútua entre o entrevistado e o entrevistador, que é o próprio diálogo, E essa interação, que já é natural da comunicação humana, ela exerce um efeito de aproximação no ouvinte, Que o ouvinte, quando ele ouve uma conversa, ele se sente incluído naquele clima coloquial da conversa, mesmo que ele não possa participar. Então, uma entrevista sendo veiculada no rádio, ela é muito atrativa por isso, porque a pessoa se identifica e ela passa a fazer parte daquele diálogo também. Então, tem algumas entrevistas para vocês ouvirem. Agora, o que é o comentário? O comentário, ele está dentro do segmento jornalístico, dentro do gênero jornalístico, E ele é uma peça muito importante porque ele dá ritmo, ele amplia o cenário sonoro do receptor, ou seja, ele não fica ouvindo só o locutor o tempo inteiro, então tem uma outra voz, que é a voz do comentarista, E ele também acrescenta mais informações. E a principal função do comentarista está no conteúdo opinativo que ele pode fornecer. Mas ele tem que ter um conhecimento especializado sobre aquele assunto. Ele não vai comentar alguma coisa que ele desconhece, O tempo de duração de um comentário, ele não pode chegar ou ele não deve chegar mais do que 3 minutos, porque pode dispersar a atenção do público, Fica ali só uma pessoa dando sua opinião o tempo todo pode ficar um pouco chato. Apesar do autor dizer aqui que são usuais alguns comentários mais longos no rádio brasileiro. Tem 4 também comentários para vocês ouvirem. Os últimos 2 têm um vídeo também, porque esses comentaristas gravam tanto para a rádio quanto para a internet. Agora, o que é o editorial? Ele é diferente do comentário, tem a ver com a opinião também, mas é diferente. O editorial é a opinião da instituição radiofônica, ou seja, a opinião da rádio. Então, não é a opinião do comentarista, por isso que é diferente. Só que ele é pouco comum no rádio, ele não é muito feito hoje em dia. A gente pode pensar em fazer uma comparação quando, por exemplo, no JN, o William Bonner fala algum posicionamento da Globo em relação a algum fato que aconteceu naquele dia ou que está acontecendo naqueles últimos dias. Mas é a mesma coisa no rádio também. A rádio também se posiciona em relação a algumas situações.
A gente tem três editoriais para vocês ouvirem: um editorial da Rádio do Vaticano, uma editorial da Jovem Pan sobre o impeachment da Dilma e outro editorial também da Jovem Pan sobre o Big Brother. E aí a gente tem que pensar que não é uma opinião de quem está falando, né, de quem está lendo aquela informação no rádio, é a opinião da instituição radiofônica. Agora, o que é uma crônica? O formato crônica tem uma relação direta com a atualidade. Além disso, ele transita ali entre a fronteira do jornalismo e da literatura, né? Mas algumas diferenças podem ser destacadas. Por exemplo, a literatura e o romance eles podem ser maiores, né? Já uma crônica, para ser lida em rádio, por exemplo, tem que prezar pela agilidade, pela condensação dos fatos, né? Mas é legal que na crônica a gente pode se livrar um pouquinho das regras muito fechadas do jornalismo. A gente pode não fazer textos tão enxutos, tão concisos, a gente pode viajar um pouquinho mais, sabe? Nas crônicas. Tem 2 exemplos para vocês. E o rádio jornal? Para o André Barbosa Filho, rádio jornal é um formato que está dentro do gênero jornalístico. Para ele, esse formato ele congrega outros formatos, como as notas, as notícias, reportagens, entrevistas, comentários, crônicas. Todos esses outros formatos podem estar dentro do formato rádio jornal. E ele é constituído por diversas seções ou editorias. Por exemplo, a editoria de notícias nacionais, internacionais, econômicas, cultura, artes, serviços, política, esportes. Essas editorias elas variam de rádio-jornal para rádio-jornal. Isso depende da linha editorial daquele rádio-jornal, da linha editorial da rádio, da empresa rádio, né, que decide quais as linhas editoriais aquele rádio-jornal vai abordar e quais não. Os rádiojornais também se caracterizam pela periodicidade diária, tem que ter todo dia o rádiojornal. E também tem que ser no mesmo horário, né? Sempre começar no mesmo horário, terminar no mesmo horário. Isso também dá credibilidade. A gente tem 4 rádiojornais: um rádiojornal rural, A Hora do Agronegócio, a gente tem o rádiojornal Jornal da Manhã, que é da Jovem Pan, tem o Primeira Hora, que é da Rádio Bandeirantes, e um dos mais tradicionais, né, que é a Voz do Brasil. É legal vocês ouvirem, não precisa ouvir o rádio jornal inteiro, mas o início, né, que é a escalada do rádio jornal e as primeiras notícias, notas, enfim, para vocês verem como é diferente um rádio jornal do outro, como as vinhetas mudam, como o estilo de locução é diferente, ou como algumas coisas também são parecidas. Agora, o rádio documentário. Segundo a definição do André Barbosa Filho, o rádio documentário é uma análise específica sobre um tema. Para ele, o rádio documentário ele tem a função de aprofundar determinado assunto com a participação de um repórter condutor. Além disso, para o André Barbosa Filho, o documentário jornalístico ele mescla pesquisa documental, medição de fatos em loco, né, no local dos acontecimentos, comentários de especialistas envolvidos nos acontecimentos, e o documentário desenvolve uma investigação sobre um fato ou um conjunto de fatos que sejam oportunos e de interesse atual e de conotação não artística. Essa é a definição do André Barbosa Filho. Agora, os debates e mesas redondas. Eles são espaços de discussão, né, em que se apresentam várias ideias. Normalmente, eles são feitos ao vivo e mediados por um apresentador que coloca as regras que já foram aceitas previamente pelos participantes do debate. Essas regras são, por exemplo, para delimitar o tempo de fala de cada um, organizar as perguntas, as sequências de respostas, né? Agora, a diferença entre o debate e a mesa redonda é que no debate tem que ter as pessoas que defendem aquela ideia falando por si próprias. Agora, a mesa redonda ela pode ser composta por especialistas que procuram esclarecer algum assunto, não que eles defendam aquele ponto de vista pessoalmente, mas eles entendem sobre aquele fato e eles podem trazer mais informações, né? Esclarecer a população sobre aqueles assuntos. A gente tem aí um debate e uma mesa redonda para vocês verem as diferenças.
E agora o formato programa policial. Ele tem o objetivo de cobrir os acontecimentos e fatos policiais por meio de reportagens, entrevistas, comentários, notícias, ou seja, é um rádio-jornal, só que tem um tema específico. Então ele pode ter reportagens, entrevistas, comentários, notícias voltados para a editoria policial. É geralmente comandado por jornalistas especialistas no tema. Agora tem uma definição de um outro autor, Lopes. As informações policiais são normalmente transmitidas pelas emissoras não populares em formas de sessões inseridas nos noticiários e recebem tratamento jornalístico através de um repórter policial. Fatos como assaltos, roubos e crimes são agrupados nessa seção policial. Já nas rádios de programação popular, o fato policial aparece com mais destaque e é objeto de uma abordagem diferente. Sua estrutura baseia-se na dramatização dos crimes, roubos, assaltos, etc., feita pelos próprios comunicadores que narram o fato, criando um clima de suspense e de envolvimento emocional ao estilo de radionovelas. O fundo musical é parte importante para a construção desse clima e até a segmentação da narrativa por blocos publicitários contribui para aumentar a tensão da história. Ou seja, gente, está dizendo aqui que em rádios mais elitizadas, os fatos policiais estão dentro dos rádiojornais que falam de outros assuntos, estão dentro da editoria policial numa seção onde vão entrar notícias, entrevistas, notas sobre esses assuntos, mas esse não é o foco daquele rádiojornal. Em emissoras mais populares, onde existe demanda para esse tipo de editoria, normalmente essa editoria vira um programa sozinho e ela é apresentada, ou esse programa é apresentado por uma pessoa que entende muito do assunto e que transforma esse programa em algo mais atrativo para o ouvinte de diferentes formas. Eles até compara aqui que seria que eles tentam fazer um envolvimento emocional ao estilo das radionovelas, ok? Aí tem 2 programas policiais para vocês ouvirem e verem também que um deles acho que tem vídeo. Programa esportivo. Ele tem como finalidade a divulgação, cobertura e análise dos eventos esportivos. É veiculado no formato de notícias, comentários, reportagens, entrevistas, mesas redondas, dentro de rádiojornais ou programas específicos de caráter permanente, programas específicos esportivos, né? Ou então também podem ser transmissões esportivas, que são verdadeiras programações compostas pelo esquentamento da transmissão. Porque, por exemplo, antes do jogo tem os comentaristas falando sobre a escalação, enfim, se prolonga muito aquele assunto porque tem gente interessada em ouvir. E aí a gente tem 3 exemplos de programas esportivos da CBN, da EBC e da Jovem Pan. Em muitas emissoras, esses programas esportivos ocupam grande parte ou uma boa parte da programação, porque tem muito público que gosta desse tipo de notícia ou dessa editoria. Vamos lá, divulgação técnico-científica. Esse formato tem a função de divulgar e informar a sociedade sobre o mundo da ciência. Só que ele não faz isso de uma forma chata. Ele tenta apropriar uma linguagem que seja mais acessível à população. Então, ele produz programas radiofônicos, por exemplo, com uma periodicidade fixa ou ainda como boletins, que sejam atrativos para o público. E a grande preocupação de quem faz esses programas de divulgação técnico-científica é a estrutura e a densidade desse texto científico para que ele seja entendido pela população, ou seja, que ele seja uma leitura simples, direta, que o entendimento seja satisfatório. O público que ouve rádio é um público de escolaridade média, então eles têm que fazer com que esse público entenda normalmente termos complexos, processos complexos, enfim.
E para ajudar, eles usam também alguns recursos, como sonoplastia, participação de radioatores, trilhas musicais, tudo isso para tornar o discurso científico um pouco mais acessível, né? Então, a gente tem dois exemplos de programas de divulgação técnico-científica. Não quer dizer que todos os programas usam radioatores, por exemplo, mas trilhas musicais são bem comuns, sonoplastia é bem comum, né? Isso ajuda o programa a ficar mais atrativo e também de fácil entendimento. Então, esses foram os formatos classificados pelo André Barbosa Filho no gênero jornalístico.